Olá! Através do programa Viva Cascudo, a TV Câmara Natal dá início à divulgação das nossas manifestações culturais e artísticas, que têm sido esquecidas na terra de um dos maiores ícones do folclore brasileiro, o nosso mestre Luiz da Câmara Cascudo. Viva Cascudo também irá resgatar os nossos patrimônios material e imaterial, por meio de reportagens, entrevistas, pesquisas e tudo o que possa manter acesa a produção dos nossos artistas e escritores potiguares. Nesse programa de estreia, estamos no que podemos considerar o santuário da literatura e do folclore brasileiro, o Casarão de Câmara Cascudo. Neste cenário, você vai conferir uma entrevista com a neta de Câmara Cascudo, Daliana Cascudo, que administra o Ludovicus Instituto, que mantém viva a obra do nosso mestre e folclorista. E tem mais! Vamos falar sobre o núcleo Câmara Cascudo de Estudos Norte-Rio-Grandenses com a professora cascudiana Michele Paulista. Então, a partir de agora, eu te convido a entrar neste universo através de uma reportagem de Túlio Duarte, que nos mostra um pouco da história, vida e obra de um brasileiro chamado Cascudo. Era 30 de julho de 1986. O Rio Grande do Norte chorava a morte de um filho ilustre. Nos jornais, os registros do vazio deixado por Câmara Cascudo na cultura potiguar. Lembranças guardadas há 25 anos na mente de quem viveu esse momento. Aquela notícia da morte de Cascudo, naquele 30 de julho, portanto, foi como se fosse uma parada total no noticiário político, nos conflitos, nos debates, nas discussões, porque, afinal de contas, o Estado acabava de perder a sua figura mais ilustre. O velório, o enterro dele foi uma coisa assim, ele saiu no carro do Corpo de Bombeiros para ir para o cemitério do Alecrim e foi parando em várias instituições que o homenagearam e a cidade inteira parou nesse dia, sem contar os inúmeros telegramas e repercussões nacionais que teve esse falecimento dele. Ele foi velado na Academia Norte-Grandense de Letras, que fundou ao lado de Henrique Castiano. Aquele grande vazio continua, né? E continua inclusive na cultura brasileira. Veja que ele tem conquistas insuperáveis até hoje. Foi uma coisa pra gente muito bonita, a homenagem que foi feita pela cidade e pelo país como um todo, né? Sentindo essa coisa do encantamento, como ele dizia. Filho único de um coronel e uma dona de casa, Luiz da Câmara Cascudo nasceu em Natal, no dia 30 de dezembro de 1898. Esse homem se batiza, então, na Igreja do Bom Jesus das Dores, ele que havia nascido ali perto, na antiga Rua das Virgens, hoje Rua Câmara Cascudo. Ele é batizado lá pelo padre João Maria, que era um santo da cidade, que pronunciou em latim o seu nome, Ludovicus, né? E ele, então, consegue ter, portanto, os quadrantes do humanismo, né? O Castro de Vinho do Porto, o Patacão do Império, o santo da cidade, carregando com toda a religiosidade e a fé cristã possíveis naquela época, além de ter sido embalado, como ele dizia, pelos braços tépidos da poetisa Alta de Souza, que foi amiga de sua mãe. Cascudo viveu a infância entre os cuidados exagerados dentro de casa e as férias divertidas na fazenda ou à beira-mar. A família, o pai e a mãe, são originários de Campo Grande, aqui no interior do Rio Grande do Norte. Então ele ia para a fazenda e nessa fazenda ele fazia tudo que não podia fazer aqui. Então, tomava banho de rio e foi aí que ele disse que tomou o primeiro contato com o folclore. Casado por 57 anos com Dália, pai de Fernando Luiz e Ana Maria, Câmara Cascudo chegou a estudar medicina na Bahia, mas se graduou em Direito no Recife. Ele exerceu várias funções, como a de professor de Direito, secretário do Tribunal de Justiça e consultor jurídico do Estado. Mas o maior reconhecimento dele é como pesquisador de cultura popular. Diante de tanta coisa que ele era, antropólogo, escritor, folclorista, ele disse: eu gostaria muito que só me chamassem de professor, porque a coisa que me honra, a coisa que me dignifica é ser professor. Queria saber a história de todas as coisas do campo e da cidade. Convivência dos humildes, sábios, analfabetos, sabedores dos segredos do mar, das estrelas, dos morros silenciosos. Assombrações, mistérios,
jamais abandonei o caminho que leva ao encantamento do passado. Pesquisas, indagações, confidências que hoje não têm preço. Natal tem essa vantagem para qualquer outra cidade de ter dado nascimento ao maior dos escritores que cuidam da etnografia, da sociologia, da visão brasileira. Mitos, lendas, costumes e superstições. Um cenário explorado a fundo pelo eterno mestre, que pesquisou e publicou mais de 150 títulos. Obra densa, vastíssima e que continua a crescer, com a publicação de livros inéditos e textos que ainda estão sendo reunidos. A gente vê que as obras passam de 200. Tinha obras que foram publicadas no Porto de Portugal que nós não tínhamos conhecimento dessas obras e agora temos, né? Então, e vários livros inéditos. Em 2007 a gente publicou um livro inédito dele chamado No Caminho do Avião. Era um livro inédito, escrito em 33, nunca tinha sido publicado. Em 2008 foi publicado outro, Casa de Cunhaú, também inédito. Então, e tem outros ainda para serem encontrados e publicados. Então é uma obra sempre em evolução. Após seu encantamento aos 87 anos, a Sociedade Potiguar procurou uma forma de imortalizar um dos seus filhos mais ilustres. Surgiu aí a idealização de um espaço em homenagem ao homem que estudava seu povo, onde se poderia ilustrar a cultura popular e conhecer a vida e o trabalho de Câmara Cascudo. E nós imaginamos que, depois que Cascudo morreu, que era necessário que a cidade de seu nascimento deveria cultuá-lo. E nada mais lógico do que um memorial. E eu não podia, na morte desse homem, eu estar à frente da cultura do Estado e deixar de louvá-lo através de uma homenagem que até hoje foi a maior que se fez a ele no mundo. O memorial tem o objetivo de preservar e divulgar a vida e obra de um pesquisador reconhecido e admirado por muitos. 2 ex-presidentes da República tentaram tirar Câmara Cascudo de nosso estado. Getúlio Vargas queria vê-lo senador e Juscelino Kubitschek gostaria de tê-lo na Universidade de Brasília. Mas Câmara Cascudo era um provinciano incurável, fincou o pé na mão que os potiguares lhe estenderam. De tão regional, se tornou universal. E quem vem aqui conhecê-lo, fica aos seus pés. Não é fácil escrever, mas é fácil ser escritor e é fácil lançar um livro. Difícil é ser um grande escritor, difícil é ser um homem singular como Câmara Cascudo. Daí o vazio. Persiste olhando para todos nós. A gente não consegue ter um espaço nacional mais do tempo que tivemos com Cascudo. Sem sair da Junqueira Aires, Cascudo conseguiu ser provinciano, nordestino, brasileiro e universal. Difícil é ser um grande escritor, difícil é ser um homem singular como Câmara Cascudo. No próximo bloco eu converso com Daliana Cascudo, administradora do Ludovicos Instituto Câmara Cascudo. Ela vai nos falar como se mantém, sobretudo, a produção e a pesquisa baseada na diversidade da obra de seu avô. Não saia daí, tá imperdível. O que é urgente para você? Para muitas famílias, a prioridade é ter o que comer. Muito triste aqui, sem água. Que eu não estou comendo quase, eu como bem pouco. Já estava sem nada, né, praticamente, quase no final do mês, aí vai acabando tudo. Fico muito feliz, né, que nós recebemos essa cesta e vamos se alimentar com ela. Quando a LBV chamar, diga sim.
Ler me leva a outros lugares. A leitura me desperta a imaginação e me leva a conhecer o mundo. Não importa o tamanho da sua escola, o importante é que você tem professor onde você possa desenvolver o aprendizado. A minha escola é pequena, mas eu gosto muito, muito dela. Conte o que pode melhorar na sua escola. Participe e acompanhe a escola pública. Escola pública de qualidade. Aqui a gente aprende. Estamos de volta com o programa Viva Cascudo, produzido especialmente no Casarão do Escritor, localizado na antiga Rua Junqueira Aires, hoje Avenida Câmara Cascudo. Estamos exatamente na biblioteca onde o mestre trabalhava. Para falar da incomensurável obra do mestre Câmara Cascudo, ninguém melhor do que a neta dele, Daliana Cascudo. Daliana, primeiramente, muito obrigada por receber. Prazer imenso. A equipe do nosso programa aqui no Instituto Ludovicos para falar sobre cultura, sobre o mestre Câmara Cascudo. Primeiro, eu gostaria de saber de você, Daliana, como é que você vê essa iniciativa da TV Câmara com a estreia de um programa voltado para fomentar e resgatar as manifestações culturais do nosso estado? É uma alegria muito grande a gente saber da existência de um programa intitulado Viva Cascudo. Ninguém melhor do que ele para congregar, resumir tudo da cultura potiguar, a sua literatura, suas danças, seus costumes. Então é com uma imensa alegria que a gente vê nascer um programa Viva Cascudo, que a gente espera que tenha uma vida bastante longa. Então vamos lá, né? A proposta é realmente essa. E a obra do mestre Câmara Cascudo é vasta, de livros, né, de produções e também hoje, muito também fonte de pesquisa. Como é que você sintetiza essa obra do seu avô? Mais de 200 livros publicados, mais de 200 publicações dos assuntos mais variados possíveis, Clarice. Então, o folclore brasileiro, a cultura popular, está contemplado na obra dele, desde as danças, desde as lendas, literatura oral, superstição, até a alimentação e o gesto, que também faz parte da cultura popular. Então é um universo ainda a ser desbravado, tem muita coisa ainda a ser descoberta dentro da obra de Cascudo. E exatamente nesse ponto de descoberta, né, de muita coisa a ser desbravada, o Instituto Ludovicos hoje, que mantém essa obra, preserva toda essa obra, é uma fonte rica de pesquisa, né? Fala um pouco desse espaço. Verdade. Então o Instituto está aberto à visitação desde 2010, ele está aberto à visitação. É a casa, como você disse, é a casa que ele morou e a gente fez uma opção por conservar a casa realmente com cara de casa. Então a pessoa vê o local onde ele trabalhava, vê o quarto como ele deixou, os móveis e todo o acervo museológico de peças dele e bibliográfico. A biblioteca particular dele está aqui na casa e passivo de consulta. Então esse material é um material riquíssimo de consulta, de pesquisa. Então a biblioteca é composta por cerca de 40 mil itens, 10 mil livros, diversos impressos e 15 mil cartas. Exatamente sobre essas cartas, né, onde muitas pessoas têm curiosidade dessas correspondências com pessoas, personalidades, políticos, escritores, né, imortais também da literatura, que o mestre Câmara Cascudo também se relacionava e se correspondia. Como é que as pessoas têm acesso a esse acervo? Olha só, esse acervo todo, ele foi o nosso primeiro projeto aqui do Ludovicos, a digitalização desse material. A gente passou de 2010 a 2013 digitalizando, porque tem que se salientar que 15 mil cartas não são 15 mil documentos, na verdade são 29 mil, porque tem carta de mais de uma página. Então esse material está todo digitalizado, ele é disponível para consulta aqui no Instituto Câmara Cascudo, em 3 terminais de computador. E aí você tem um universo de pesquisa como Carlos Drummond de Andrade, que ele se correspondeu, o próprio Mário de Andrade, Gilberto Freire, Jorge Amado, Monteiro Lobato. Então é um universo de pesquisa que atende a diversas áreas, seja letras, seja história, antropologia, até direito, pesquisa essa correspondência. E gera um número de trabalhos acadêmicos muito grande. Então é muito legal você ver que Cascudo ainda fomenta não apenas pesquisas, mas produções acadêmicas. Para a gente é um orgulho muito grande. E então eu quero que você faça agora um convite para que as pessoas venham, conheçam esse espaço.
Eu acho que todo potiguar e qualquer pessoa que visite a cidade de Natal precisa conhecer esse espaço. Aqui é a casa dele, a gente está aberto de terça a sexta-feira, de 10 às 16 horas, para receber todos os interessados. É uma aula de história, é uma volta ao passado, pela arquitetura da casa, por tudo que ela traz. E aí respirar um pouquinho o ar cascudiano e sentir até um pouquinho, Larissa, quem sabe, o cheiro do charuto. Pois é, então, Daliana, eu agradeço a sua participação aqui nesse nosso programa de estreia, o Viva Cascudo, e a gente espera honrar a memória do nosso mestre, do nosso maior folclorista. Com certeza, nós agradecemos demais também, Larissa. Ok, mas não saia daí. No próximo bloco eu converso com Michele Paulista, professora do Núcleo Câmara Cascudo de Estudos Norte Rio-Grandenses, para falar sobre as produções literárias do nosso estado. Até já! Eu venho da escola pública e tenho um compromisso com ela. O trabalho voluntário, ele é decorrência do fato dos meus filhos estudarem nessa escola, né? E aqui eu tento dar a minha parcela de contribuição, me coloco à disposição da escola, da diretora. A escola tem que ser bonita, limpa e agradável, mas também empolgante. Participe e acompanhe a escola pública. Escola pública de qualidade. Aqui a gente aprende. Estamos de volta com o programa Viva Cascudo e já está aqui ao meu lado a professora e pesquisadora do Núcleo Câmara Cascudo de Estudos Norte Rio-Grandenses, Michele Paulista, que sempre terá uma participação ao longo desses programas junto com a gente. E, professora, eu gostaria de agradecer você ter aceitado esse convite, né, para sempre debatermos sobre a cultura no nosso programa. É um prazer falar sobre aquilo que move o nosso coração, aquilo que é tema da nossa pesquisa, que são as letras potiguares. Então vamos começar a nossa conversa, professora. Dinísia Floresta, ao próprio mestre Câmara Cascudo, Diógenes da Cunha Lima e mais recentemente o imortal da Academia Brasileira de Letras, o João Almino, que é moçoroense. Como é que a senhora avalia a produção literária do nosso estado, principalmente do ponto de vista de quem está se aventurando, iniciando nesse universo? Nós temos uma produção literária riquíssima, vastíssima, digamos que consolidada, principalmente do ponto de vista de quem é pesquisador. Mas, para quem está se aventurando hoje, o cenário, digamos assim, que é um pouco desafiador, porque nós não temos o incentivo que nós gostaríamos de ter, no sentido de produção mesmo, né, de apoio, apesar de que nós temos alguns selos alternativos, algumas editoras que vêm aí nessa militância, digamos assim, para fazer com que realmente a literatura potiguar se constitua como um sistema sólido, né, um sistema consolidado, um sistema que nos moldes do mestre Antônio Cândido tenha público, autor, né, e toda aquela engrenagem que faz com que o sistema literário aconteça, se consolide na prática. E qual o objetivo do Núcleo de Estudos Câmara Cascudo, né? Com que intuito ele foi criado? É, digamos assim, um refúgio para nós pesquisadores, porque, como é de conhecimento de todos, a gente pode estudar a obra de Cascudo por vários viés que você possa imaginar, né? E o Núcleo, ele agrupa pesquisadores de várias áreas. Nós temos historiadores, profissionais das letras, antropólogos, e são pessoas que se reúnem com o objetivo comum de estudar, de pesquisar, de propagar, de difundir a cultura e a literatura do Rio Grande do Norte, partindo sempre do nosso mestre Câmara Cascudo, que é o nosso expoente maior. Professora, e exatamente sobre Câmara Cascudo, em que aspecto o mestre influencia nas suas pesquisas? A senhora que está fazendo um doutorado nessa área de estudos da linguagem. Não tem como falar sobre literatura do Rio Grande do Norte sem falar sobre Cascudo. Aliás, é muito difícil falar sobre qualquer arte
qualquer manifestação artística e cultural do estado sem falar sobre Cascudo. Então todos nós lá do núcleo nos denominamos cascudianos. E eu, como estudo a obra de Veríssimo de Melo, as cartas de escritores potiguares, né, todos nós somos, digamos assim, influenciados direto e diretamente pela obra de Cascudo, porque é a fonte, é a matéria-prima, é a ele que nós recorremos para nos, vamos dizer assim, sentir conforto, né, que é um termo que a gente usa, um termo acadêmico que a gente usa, nas nossas pesquisas. Tá certo. Então, professora, agradeço mais uma vez a sua participação. Eu que agradeço. Como eu falei no início, para quem está acompanhando a gente, a professora Michele sempre terá uma participação ao longo dos nossos programas, comentando as diversas manifestações e produções literárias aqui do Rio Grande do Norte. Professora, obrigada mais uma vez. Obrigada e parabéns, porque a gente não pode deixar de dizer viva Cascudo sempre. E o programa Viva Cascudo fica por aqui. Mas antes de encerrar esse programa, eu deixo vocês com um fragmento do mestre Câmara Cascudo, publicado no livro A História da Cidade do Natal, em 1947, que tem tudo a ver com o propósito do nosso programa. O precioso da história contemporânea é a documentação para o futuro, e não o juízo decisivo e peremptório. Todos os contemporâneos, para o bem e para o mal, são testemunhas de vistas indispensáveis e ricas de notícia. Testemunhas e não juízes ou advogados. Todos testemunhas. O futuro estudará, confrontará e dará a sentença. Muita gente pensa que a história é uma velhinha amável e covarde que aceita por preguiça e senectude as decisões dos contemporâneos. Todos nós julgamos escrever a história, quando apenas escrevemos para a história. Até o próximo programa.